Então, aqui eu vou mostrar para vocês o meu processo de criação das minhas APIs desde o início até o final de forma bem objetiva, né? Eu vou usar uma API para mostrar isso e foi o que eu usei para as outras, né? Vou deixar um vídeo me explicando direitinho as outras, senão o vídeo ficaria muito grande de explicar uma por uma. Aqui é a minha área de trabalho normal, onde eu, enfim, faço minhas coisas, e aqui é o que eu estou usando para produção, que é a RDP, a área de trabalho remota da AWS, né? Aqui eu tenho todas as tecnologias que eu utilizo, aqui já são minhas APIs rodando, cada prompt desse aberto é uma API minha que está rodando, já em condições de ser usada, de ser adequada a qualquer projeto. E aqui explicando propriamente dito, a minha programação ela é relacional, né? Eu relaciono, então tudo inicia aqui no banco de dados, eu utilizo o Workbench como ferramenta, como tecnologia, né? Então aqui eu tenho os bancos de dados aqui, enfim, não vou explicar o Workbench, mas aqui eu tenho vários bancos de dados e cada banco nos bancos de dados as tabelas que eu utilizo nos meus projetos. Eu vou utilizar esse projeto aqui como exemplo, que é o de recursos humanos, funcionário project, né? Aqui eu tenho a tabela dele, né, com todos os dados, ID, cargo, nome, departamento, todos os dados, aquilo que se teria numa empresa, numa pequena empresa, num departamento, em alguém que tiver interesse de adquirir esse serviço, né? Isso aqui eu vou traduzir para a linguagem de programação de que forma? Através de uma ferramenta chamada Hibernate, né, que já está devidamente instalada e configurada. Aqui eu vou usar a IDE, que eu utilizo STS4 para explicar. Eu vou trazer aquele banco de dados para cá, e ele vai ser representado aqui nessa classe, né, que é a classe funcionário, né? Eu tenho lá no meu banco de dados, eu tenho uma tabela chamada funcionários, e aqui eu tenho todas as informações, o método construtor, enfim, atributos e método getters e setters. Para chamar essa minha classe entidade, que representa o meu banco de dados no meu Spring, ou para mim trabalhar com Java, eu vou utilizar o meu repositório, né, que é a minha interface repositório. Eu vou chamar a minha entidade através do JPA repositório. Eu vou chamar a minha entidade aqui no meu repositório e já vou implantar os métodos de acordo com como eu queira trabalhar e de acordo com como eu queira esses retornos lá na frente nos meus endpoints. Vou explicar aqui na minha classe controller. Então, aqui o meu repositório, que já traz a ferramenta JPA repositório, ele vai chamar ou vai trabalhar a minha entidade, né? Depois, com esses métodos aqui implantados que vão me dar retornos, file de funcionário por cargo, que eu vou achar a quantidade de funcionários por quadro, vou conte funcionários por cargo, vou enfim, soma salários por departamento, intuitivo, a quantidade de salários naquele departamento, find funcionário por salário, que eu vou achar o funcionário relacionando com o seu salário. Esses métodos aqui, como eu começo a trabalhar a minha entidade, já trazendo os métodos salvos da JPA. Para chamar o meu repositório, eu vou utilizar a minha classe Service, né, que vai estar aqui no meu pacote. Aqui o que eu utilizei foi o pacote Reports, né, e aqui eu vou utilizar, por exemplo, o Dashboard Service como exemplo, né. Tá aqui vou instanciar esse repositório, o repositório instancia a entidade e a minha classe Service instancia o meu repositório. Vou instanciar o meu repositório e aqui todos aqueles métodos que foram chamados com os seus retornos no repositório, eu posso chamá-los aqui novamente e já posso, enfim, no método da classe Service, né? Então assim eu vou instanciando a entidade instanciada pelo repositório, o repositório instanciado pela Service. Aqui eu posso implantar lógica de negócios, eu posso fazer o cálculo que eu queira, manipular os dados da forma que eu queira, de acordo com os retornos que eu queira. Essa classe que serve para isso, que é a classe Service, né, onde eu estou utilizando aqueles mesmos métodos, find funcionário by ID. Isso aqui já é o que? Já é a instância do repositório chamando o método do repositório, já que chamado pelo método da classe Service. Por quê? Aonde é que esse método da classe Service, eu vou chamá-lo propriamente dito aonde? Na classe Controller, né? Aqui eu posso ver na classe Dashboard Controller. Logicamente eu vou instanciar a minha classe Service, e com essa instância da minha classe Service eu posso chamar os métodos que eu utilizei
eu posso chamar aqueles métodos que eu instanciei na classe service e trazer aqueles retornos que me interessam. Aqui, ó, a classe funcionário controle, que é propriamente que está me dando os endpoints de retorno, eu vou ter a minha classe service instanciada, né, isso, e com ela eu posso chamar os métodos da classe service e aqui criar endpoints na classe controller, né? O método é controller, instância da service chamando o método da service, e aqui eu crio os endpoints na minha classe controller. Aqui eu vou ter os endpoints, que é o que? Todo meu back-end, ele quando chega nesse ponto, ele está pronto, que é o back-end, ele serve para me dar endpoints, né? Eu aplico lógica, pego o banco de dados, aplico lógica, a lógica que eu quiser, que me interessa, aquilo que eu queira extrair dos dados, e transformo isso em endpoints aqui na classe controller, né? Basicamente. E aonde eu vou acessar esses endpoints do back-end? Através do meu front-end, né? Então aqui na minha... que eu vou acessar o front-end funcionário, está aqui. Aqui foi onde eu criei meu front-end, basicamente eu uso o React para criar as páginas e o CSS para dar o shape das páginas e utilizo o Axios para fazer a ligação, né? Então aqui vou ter o API.js, que basicamente ele está ligando o meu front-end ao meu back-end, né? Então basicamente esse é o processo de criação. Quando o meu front-end, aqui as demais pastas do projeto front-end do back-end, aqui eu utilizei, enfim, um projeto que é o funcionário project, mas eu tenho diversos outros, sempre utilizando essa lógica de criação. Aqui eu tenho, que é o employee, que é o projeto de RH em inglês. Aqui eu já vou ter enfim, a lógica é a mesma. Vou ter um endpoint ligando o meu front-end ao meu back-end, tá? A partir do momento que eu tiver o meu back-end configurado, o meu front-end feito para chamar o meu back-end, eu vou fazer o deploy desse projeto, tanto do back-end, tanto do front-end, eu gosto de fazer de forma separada no GitHub. Agora já estou aqui na minha área de trabalho normal, não estou mais na minha RDP. Vou fazer o deploy aqui no meu GitHub, tá? É onde ele vai receber. Vou mostrar aqui o meu repositório, onde estão todos os meus projetos. Vou fazer o deploy do meu projeto aqui no GitHub, e aqui eu vou ter acesso a todas as páginas, vai ser o meu repositório, minhas linhas de códigos, e eu posso ver se está tudo funcionando, se está tudo direitinho. E aqui após eu terminar as minhas ações na minha RDP, eu faço o deploy aqui no GitHub. Aqui estão todos os meus projetos, está no link do meu portfólio que eu vou mostrar no final. Também está aqui na minha parte central aqui, todos os meus projetos aqui. E já integrado, conectado ao meu GitHub, eu tenho o Netlify, que é o serviço que eu uso para deploy geral, digamos assim, né? Que é o CI/CD e CDN. Basicamente, aqui eu já configurei o Netlify juntamente com o meu GitHub. E aqui eu tenho basicamente todas as minhas APIs deployadas. A partir já está tudo conectado. A partir do momento que eu faço uma alteração ou que eu mando o projeto para o GitHub, ele conecta diretamente no Netlify. E aqui eu tenho acesso a qualquer API que eu queira trabalhar, que eu queira ver ou que eu queira mostrar, usar.